Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Você já se deu conta da importância da luz? Sim, exatamente isso. Já notou que ela é imprescindível? Mas a maioria das pessoas só se dão conta quando ela nos falta. Quando falta energia, é uma correria. A primeira coisa que fazemos é buscar uma alternativa para trazer a luz de volta. Seja com um celular, lanterna e até mesmo uma vela. Você sabia que desde a criação do mundo, Deus deixou bem claro que as trevas e a luz não foram criadas para andarem juntas? Pois é. De imediato, ambas foram separadas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Como perfeito arquiteto que é, Deus sabia que não conseguiríamos sobreviver à noite sem que de alguma forma fôssemos também iluminados, pois na escuridão nada se vê. Desta forma, desde o início da humanidade, o ser humano buscou meios de iluminar o ambiente. O controle do fogo foi vital para o ser humano como fonte de luz, mas também trouxe consigo proteção, ajuda para aquecer o ambiente, preparar os alimentos e a oportunidade até de se locomover à noite. Desde então, a humanidade procura formas evolutivas de manter a luz em sua vida, seja com velas, lamparinas, lâmpadas, e com o passar dos anos, tornando úteis e indispensáveis através de tecnologias como lâmpadas mais poderosas. É importante destacar que luz e trevas são opostas e estão presentes na nossa vida. Elas podem ser usadas também como ilustração espiritual em que as pessoas se encontram. Jesus, em um dos seus discursos, usou a luz como metáfora. Ele disse que era a luz do mundo. Sendo assim, ele pode transformar a realidade espiritual do ser humano e tirá-los das trevas. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo de 12 ao 16, nos diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E o verso 16, se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. O presente texto começa com uma declaração que é a base que se desenrola depois na conversa entre aquelas pessoas. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A partir disso, podemos afirmar o seguinte: o mundo está em trevas. Ao olharmos para o mundo em que vivemos, não é difícil concluir que ele está em treva. Basta sair às ruas e se relacionar com a sociedade. Basta consultar a mídia, seja ela televisiva, seja nos sites, até mesmo nos jornais impressos. Basta apenas conversar com as pessoas, não importando qual seja o seu status social, a educação ou a cultura que tem. Acabamos imediatamente por constatar o que a Bíblia diz em 1 João 5,19. O mundo inteiro jaz no maligno. Sem Jesus, somos como homens que procuram tateando um caminho desconhecido durante um apagão. Somente com ele podemos andar e procurar e viver no caminho correto. É importante destacar que toda a criação, desde a queda de Adão, está sob o poder do mal. Isto é, mantida sob a submissão pelo diabo, o qual, segundo Jesus, é o príncipe desse século. João 12:31, 14:30 e ainda 16:11. Satanás, como Deus desse século, governa o mundo, ou seja, o sistema, e incute nos seres humanos seus valores distorcidos, mantendo-os nas trevas. Infelizmente, essa autoridade lhe foi dada na ocasião em que o primeiro homem desobedeceu a Deus. A desobediência do primeiro homem não só afastou o ser humano do seu Criador, o que levou à morte espiritual, mas mergulhou o mundo e toda a criação numa maldição, está lá em Gênesis 3. A criação passou a ser corrupta
e escravizada ao pecado. Tanto é verdade que em Gênesis 6,12 está escrito: e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne, ou seja, os humanos, haviam corrompido o seu caminho sobre a terra. Jesus é a resposta de Deus para o mundo em trevas. Da mesma forma que Deus na criação fez a separação entre luz e as trevas, na plenitude dos tempos enviou Jesus, seu Filho, para conduzir os homens das trevas para a luz. Jesus disse: quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus afirmou que era a solução para as trevas em que o mundo se encontra. Observe que no princípio desse evangelho está escrito: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas prevaleceram contra ela. João 1, 4 e 5. Uma das palavras-chave do evangelho de João é a palavra luz. Esta palavra aparece não menos de 21 vezes dentro desse evangelho. O próprio Jesus, em 2 ocasiões, se denominou a si mesmo como a luz do mundo. João 8, 12 e 9 e 5. Em Jesus está a vida, a qual, como a luz, pode tirar os homens das trevas em que vive e torná-lo como filho da luz. João 12, 36. Isso é algo muito poderoso, pois não há como as trevas resistir à luz. Quando a luz chega, as trevas são necessariamente dissipadas. Paulo diz que a luz e as trevas não têm comunhão. Ele diz: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que tem em comunhão o poder da luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? 2 Coríntios 6, 14 e 15. Quando Cristo e a morte se encontram, Cristo prevalece. E a ressurreição é uma importante prova disso, pois ele derrotou a morte. Quanto a isso, a Bíblia diz: agora, pela aparição de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Isso está em 2 Timóteo 1,10. Por fim, seguir a Jesus significa não andar em trevas. Agora, preste atenção num ponto. Apesar de Cristo, de fato, ser a luz do mundo e ter derrotado a morte, as trevas só são dissipadas onde a luz está presente. Isto significa que para sermos livres das trevas e da morte, precisamos nos aproximar da luz. Ou seja, seguirmos a Cristo. Isso é feito através da fé e a obediência. João 8, 24 e 51. Lembre-se que nunca nos vemos a nós mesmos e a nossa vida como são de verdade. Até que nos vemos através dos olhos de Jesus. Até que a mensagem do Evangelho, a luz do Evangelho chegue a nós. É imprescindível acreditarmos e confiarmos em Cristo e obedecermos a sua palavra para não andarmos em trevas. Jesus disse: eu vim como a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 12, 46. Em resposta aos discípulos, Jesus disse: não há 12 horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Jesus estava respondendo aos discípulos, porque Jesus ia ao encontro de Lázaro, que havia morrido, para ressuscitá-lo. E os discípulos estavam inquietos, porque Jesus tinha sido perseguido e tentaram prender Jesus. E Jesus então responde que ele andava na luz, enquanto que os seus inimigos andavam nas trevas. Apesar de todo o benefício trazido pela luz, muitos insistem em continuar caminhando em trevas. Infelizmente. Porém, a luz que Jesus traz é uma luz reveladora. Essa é a questão. De acordo com o Evangelho de João, é porque as pessoas não desejam que os seus pecados sejam revelados e questionados. Não querem abandonar a vida pecaminosa. O julgamento é esse de João, que a luz veio ao mundo
e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Um dos aspectos da luz é que ela ilumina e que ela mostra tudo aquilo que está escondido. A luz de Jesus que traz é algo que nos mostra as coisas tais como são. Ou seja, ela é reveladora. Eu concluo dizendo que Deus se compadeceu de nós por estarmos em trevas e como resposta enviou Jesus, seu Filho, para nos tirar dessa situação. Mas apesar de ser a resposta, precisamos nos aproximar dele, reconhecendo os nossos pecados e abandonando-os e reconhecendo o sacrifício de Jesus na cruz. Jesus é a única pessoa que pode evitar que a vida se converta em total caos e trevas. Entregues às nossas próprias forças, estamos à mercê das nossas paixões, desejos, temores e medos. Quando Jesus aparece na vida, vem a luz. É importante ainda destacar que mesmo uma pessoa que já se entregou a vida a Cristo e experimentou sua luz transformadora pode viver momentos de trevas. Na verdade, o pecado incessantemente tenta nos envolver na escuridão, nos afastando de Deus. Porém, não se esqueça o que disse o apóstolo João. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e nele não há trevas alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos. E não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Por fim, qual é a sua situação? Você está andando em trevas? Neste caso, o meu conselho, segundo as Escrituras, é que você aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e torne-se filho de Deus. Quais as áreas da sua vida que estão em trevas? Confesse hoje mesmo cada aspecto do seu pecado a Deus e receba total purificação. Lembre-se o que disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Que a graça do Senhor possa estar sobre a sua vida. E se as trevas deste mundo, de alguma forma, têm estado sobre você e sua família, saiba que Cristo, como a luz do mundo, é capaz de dissipá-las e fazer com que você e a sua família possam viver em novidade de vida. Fique na paz. Deus te abençoe.